texto que nós vamos ler é o texto de 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 a 6. Antes disso, duas coisas antes. Quero que você dê uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: eu estou sentindo que nesse mês você me convida para almoçar na sua casa. Fala assim, eu estou sentindo aqui dentro que desse mês não passa. Fala para ele. Eu estou sentindo poderosamente. E pode falar para ele, se você me convidar, fala para ele, eu vou. Amém, irmão? Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu também vou. Vou mesmo. Irmãos, nós, como alguns irmãos já sentiram a diferença, a igreja pôde fazer a divisória ali da salinha das nossas crianças, tá? E ficou jóia, as irmãs estão ainda dando jeito, né, Sabrina? Vai ficar mais bonita do que já está bonita, tá? Obrigado, Rogério. Isso aí, meu jovem, beleza. Se me convidar, eu vou lá em Taquaral almoçar. Eu vou. Rodrigo também vai comigo. Falou que vai. Escute só, irmãos. Nós preparamos a salinha das crianças, tá? Tá climatizado, tudo direitinho. E as crianças vão poder ficar lá. Nós vamos fazer um revezamento todo domingo. E quem vai estar com as nossas crianças, a Sabrina tem estado à frente. Vem cá, Sabrina. Vem cá na frente. A Gabi. Vem cá, Gabi. Esse momento da salinha, irmãos, que é um momento que elas vão estar, não é que nós estamos fazendo assim, estamos nos livrando das crianças, não, nada disso. É um momento em que as professoras, as tias, elas vão facilitar, elas vão ensinar a palavra, vão ministrar ao coração delas, enquanto eu estou ministrando o coração dos irmãos aqui, tá bom? Então, até 6 anos... Sei que tem até 6 anos, você tem passaporte para ir para lá. Né, Elias? Elias tem, Sofia, Gabriel, tem mais alguém que tenha 6 anos? Adriano. Está trazendo a criança. Tá, irmãos? Aí os irmãos vão ter que confiar na Sabrina e na Gabi. E aí os pais vão ter que deixar ali as crianças ali dentro, tá? Deixa elas para lá, meus irmãos, em nome de Jesus. E aí as tias vão dar conta do recado, em nome de Jesus, tá? Sabrina, antes de nós começarmos o culto, ela estava um tempo orando ali dentro, né, Sabrina? Lendo a palavra, orando, tenho certeza, pedindo ao Senhor que pudesse abençoar as nossas crianças, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Assim mesmo assentados, nós vamos orar por nossas crianças, em nome de Jesus, tá? Senhor, nós agradecemos pelos recursos que o Senhor trouxe à igreja para que pudéssemos construir essa sala tão importante para as nossas crianças, Senhor. E esse tempo ali, que as nossas professoras, seu Pai, está ministrando ao coração das nossas crianças. Seja profundo, Senhor, e que possa abençoar poderosamente cada uma dessas crianças em nome de Jesus Cristo. Nós não queremos cuidar só de crianças, nós não queremos ser babá de criança. Nós queremos ministrar ao coração delas, que é a função da igreja, e que Tu possa nessa noite usar a Sabrina e a Gabi, Senhor, para que possa alcançar o coração de cada uma delas, e que seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pode ir lá. Muito bem, leva lá. Isso. Muito bem. Nós já temos algumas pessoas que já vão fazer parte desse ministério, né, à noite na igreja. Inclusive rapazes, não é só moças não. Por exemplo, o Rubens e o Gil, eles se candidataram. Nós vimos, não vimos, gente? Nós vimos. A vigília faz coisas assim extraordinárias. Então, se você quer nos abençoar, tá, irmãos? Não é para tomar conta, mas abençoar as crianças também, a igreja do Senhor. Eu queria muito contar com você também, tá? A gente vai estar fazendo uma reunião com todas elas, com todas as pessoas que vão estar
ministrando lá, bom, dando material didático para a gente conseguir manter uma sequência, apesar de serem professores diferentes cada domingo, mas o conteúdo e a intenção vai ser seguida, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Depois os pais, que ainda não conhecem ali, depois do culto, depois que eu precisar assim, amém, acabou, aí você pode ir lá conhecer aonde a sua criança vai estar sendo cuidada no sentido de ministrada, tá bom? E se você quiser abençoar ainda mais aquele espaço, quem sabe você quer dar uma televisão, LCD não, como é que é a nova? LED, de LED. Você pode dar, pastor, vou dar aqui um DVD, passar os filmes, não sei o que, para as nossas crianças, beleza? Você pode também, é livre. Só fala com a gente, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 a 6. Acharam? Se você não trouxe a Bíblia, acompanha aí com o irmão que você vai almoçar na casa dele. Aproveita. Dá uma olhadinha na Bíblia do irmão que você vai almoçar lá. Pronto, irmãos? Isso, vamos acalmar o coração agora. Aí os irmãos, nós temos alguns lugares aqui, eu vou pedir que os irmãos estão em pé. Vem para frente. Tem lugares aqui, tem lugar aqui na frente. Vem para cá. Se ficarem confortáveis, me ouvir, por favor, tá? Vamos lá, irmãos. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém. Senhor, fala no nosso coração. Nós te pedimos que nesse tempo da ministração da tua palavra, Senhor, o teu Espírito Santo, de uma forma poderosa, acalme o nosso coração. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, a cada palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, só para você entender a história. Rei Ezequias foi um rei, um dos melhores reis de Judá. Um dos melhores. Ele andava com o Senhor, ele fez coisas extraordinárias, ele confiava no Senhor, o Senhor deu vitórias a ele, assim, vitórias poderosas, muito, conquistou muito, fez muito, construiu muito, e aí chegou um tempo da sua vida, que é o texto que nós estamos lendo, que o texto fala que ele ficou doente, e quase morre, e aí na verdade, ele estava doente, e o profeta Isaías vai lá e fala assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina que você recebe uma notícia dessa assim: põe a tua casa em ordem, você vai morrer. E aí, pelo que ele tinha sido fiel ao Senhor, irmãos, ele usa isso como oração. Ele fala: Senhor, fui fiel a ti, fiz tudo que te agradava, Senhor. Ele na cama, irmão, nem ajoelhou, ele virou na cama e fez uma oração, e Deus ouviu essa oração. Deus ouve as nossas orações. E aí, o profeta Isaías, que tinha dado o recado de Deus, estava no pátio intermediário, ele volta, porque Deus fala para o profeta: volta lá, e diz que eu ouvi as orações dele, e ele vai ficar bom. Ouvi a oração, vou dar mais 15 anos de vida para ele. E aí o profeta Isaías volta lá. Escute aqui, Ezequias. Deus ouviu a tua oração. Deus vai te dar, acrescentará 15 anos à sua vida, irmãos.
Notícia boa que chegou, né, meus irmãos? Ele pediu o sinal, né? Você já conhece a história. E Deus volta a sombra. Porque normal a sombra, né? O sol, por exemplo, se põe lá. É normal que a sombra, ela vá fazendo isso, né, irmãos? E ele pediu um sinal de Deus. Deus retrocede, né? Volta a rotação da terra. E a sombra, ela, ao invés de ir para frente, ela volta. Ou seja, Deus move o universo, Deus move todo o sistema para te dar uma resposta. Não é para fazer nada não, é para te dar uma resposta. De tanto que Deus se importa e Deus te tem com estima. Deus tinha Ezequias com tanta estima que para dar um sinal Deus movimenta o universo para isso. Deus tem você em autoestima, meu irmão. Você sabia disso? Você crê nisso? Às vezes a gente acha, irmãos, que Deus gosta da gente por causa das nossas conquistas ou por alguma coisa que a gente faz. Deus não vai te amar. Deus não tem como te amar mais do que ama. Deus te ama em sua plenitude. Está entendendo, meus irmãos? E Ele tem prazer em nos amar. Está entendendo? E não é por nossos feitos, por nossas conquistas, que Deus se agrada da gente. Deus te ama porque Ele te ama. E aí, nesse texto, Ele dá um recado para Ezequias. Você vai viver mais 15 anos. Eu andei aqui agora para te dizer isso. O tema da nossa mensagem, eu até falei um pouquinho lá no dia que as células dos jovens se reuniram lá em casa. E eu falei um pouquinho sobre isso. O que você fará com os próximos 15 anos da sua vida? Esse é o tema da nossa mensagem. O que você fará com os próximos 15 anos da sua vida? E aí, irmãos, em 15 anos muita coisa acontece. Entendeu? Ezequias, por exemplo, que foi um rei extraordinário até nesse momento, Deus cura Ezequias, e você vai perceber que esses últimos 15 anos do rei Ezequias, não foi lá essas coisas. Não teve nada de louvável, de feito, que ele tenha feito nesses 15 anos. Pelo contrário. Esses 15 anos na vida de Ezequias, meus irmãos, foram terríveis. Tão terríveis que alguns chegam a dizer, seria melhor se Deus não tivesse dado esses 15 anos para ele. Teria sido melhor se ele tivesse morrido. Irmãos, eu acho o seguinte, Deus nos deu, nós temos que aproveitar da melhor forma possível. A culpa, logicamente, não foi de Deus, até porque ele pediu mais 15 anos. Ezequias pediu, e você tem pedido também. E eu queria que você pensasse o que você vai fazer com os próximos 15 anos da sua vida. O que você pretende fazer? O que você decidiu fazer e ser daqui para frente, nos próximos 15 anos da sua vida? É possível que você tenha mais. Pode ter menos, a gente não sabe. Não é verdade, meus irmãos? Mas eu queria que, desse pensamento de Ezequias, que ele ganhou 15 anos de bônus, eu queria que você pensasse, o que você vai decidir fazer da sua vida nos próximos 15 anos que você tem? Eu estava lendo umas anotações minhas de outro sermão, e aí eu vi uma anotação muito interessante que falava sobre, na década de 1945, mais precisamente, surgiram nos Estados Unidos 3 jovens excelentes pregadores. 3 jovens. Eram uns caras assim, extraordinários. E um deles chamava Chuck Templeton. Esse cara, no seminário que ele estudou, o reitor disse que ele era o mais talentoso e mais carismático pregador da atualidade. Tinha um outro camarada chamado Brown Clifford. Ele era um cara abençoadíssimo, ungido demais. Era um pregador que a igreja não via por séculos. Era esse cara. E aí, nesses lugares, as pessoas abarrotavam os auditórios para ouvir esse cara. Abarrotavam, corria atrás para ver a pregação desse cara. E aí, irmãos, surgiram vários artigos sobre eles. Os caras eram espetaculares naquilo que fazia. Entendeu? E aí tinha um outro também, chamado Billy Graham.
Billy Graham todo mundo conhece, conhece? Alguém conhece Bron Clifford? Alguém já ouviu falar sobre Chuck Templeton? Pois é. Porque esses dois primeiros aqui, em 1950, Templeton abandonou o ministério para ser comentarista de rádio e TV e colunista. Perdeu a sua fé e se declarou ateu. Clifford abandonou a esposa, um filho especial que ele tinha, abandonou o ministério, ficou doente, morreu com fruto de alcoolismo. Com 35 anos morre com cirrose hepática. Irmãos, ele morreu tanto na miséria que alguns irmãos que conheciam ele da outra igreja fizeram uma vaquinha para juntar para pagar o caixão. Porque o cara morre na miséria. 3 jovens ungidos e talentosos. 2 deles se perderam no meio do caminho. Um ainda fica, Billy Graham, que é uma bênção, tem mais de 90 anos e é uma bênção para nós até hoje, meus irmãos. O que aconteceu, hein, gente? O que acontece com a gente, da gente começar também, de forma extraordinária, e a gente terminar de forma tão trágica na nossa vida? Fato é, irmãos, que em 10 anos, a vida desses rapazes, que eu citei aqui para vocês, mudou tragicamente, vertiginosamente. 2 deles, irmãos, que eram reconhecidíssimos nos Estados Unidos, pregavam, pessoas eram salvas, pessoas eram curadas. Esses caras, no meio da caminhada, eles se perdem. E no outro, 2 caras desse e o outro fica. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós faremos com a nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós vamos decidir fazer com a nossa vida aqui para frente. Nós precisamos tomar muito cuidado como nós vamos decidir conduzir a nossa vida daqui para frente. Porque não tem nada decidido ainda. Depende da gente. Depende das nossas vidas. Depende de decisões que fizermos. Depende de coisas que nós decidirmos para nós. Depende de posicionamentos que nós tomarmos nas nossas vidas. Está entendendo, meus irmãos? E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer com a sua vida nos próximos 15 anos? Primeira coisa que eu quero que você faça nesses próximos 15 anos: põe a sua casa em ordem. Está entendendo? É hora de nós pormos nossa casa em ordem, irmãos. O conselho do profeta a Ezequias não mudou porque ele ficou curado. Pelo contrário, Deus deu mais 15 anos para ele, tempo suficiente para ele pôr a casa em ordem. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer hoje é decidir pôr a nossa vida, a nossa casa em ordem. Não dá mais, irmãos, para a gente conduzir a nossa vida do jeito que está. E aí, quando ele fala de casa aqui, há muitas aplicações que podem ser feitas. Nós precisamos pôr a nossa vida de oração em ordem. Precisamos pôr a nossa vida de oração em ordem. Nós precisamos pôr a nossa vida com o Senhor em ordem. Nossa vida na igreja em ordem. Nós precisamos, agora, a aplicação mais que ele queria dizer aqui tem a ver com o seu filho, com a sua família. É hora de pôr a família em ordem, meus irmãos. É hora de nós ordenarmos a casa, pormos em ordem. Tanto é que o filho de Ezequias, meus irmãos, que nasceu nesse tempo, chamado Manassés, ele foi um dos piores reis que Judá teve. E esse Manassés, ele nasce, irmãos, nesse tempo. Porque no capítulo 21 fala que Manassés tinha 12 anos de idade quando assumiu o reinado. Ué, se tinha 12 anos de idade, ele nasceu nesse tempo de 15 anos que Deus deu de bônus para Ezequias. Esse tempo que Deus deu bônus, nasceu Manassés. E esse Manassés, meus irmãos, ele não foi bem instruído.
não foi bem orientado. Ele não foi ajudado. Porque ele de cara, o texto fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, pôr a sua casa em ordem é pensar o que nós vamos deixar de herança. O que Ezequias deixou de herança? Irmãos, é muito comum muitas pessoas serem muito bem-sucedidas na vida financeira, nos estudos, em outras áreas. Isso é um fracasso com relação à família. Por exemplo, o rei Davi foi um cara excelente quando se trata de rei. Quando se trata de soldado, Davi é um cara extraordinário. Davi é o cara que, com a relação dele com Deus, é um cara assim, é igual. Mas quando se trata de Davi com os seus filhos, Davi foi um fracasso. Esse é o nosso risco. Por isso que, irmãos, é tão profundo esse negócio, que um dos maiores profetas que existiu, que foi o profeta Samuel. O profeta Samuel, irmãos, era um cara substância, ajudou na época de Saul. Irmãos, foi um cara extraordinário para Israel. Quando você lê a história em 1 Samuel, você percebe que os filhos de Samuel, eles não andaram nos caminhos de Samuel. O que aconteceu? A gente não sabe os detalhes. Mas o fato é que até mesmo Samuel, ele não conseguiu ter êxito com seus filhos. Davi foi extraordinário em muitos aspectos da sua vida. No reinado, na sua vida com Deus. Mas quando se trata da sua vida como família, com filhos, Davi não é um bom exemplo. Não dá para tirar muito. Então, irmãos, qual era o conselho para todos eles e para nós? Põe a casa em ordem. É hora de nós assumirmos nossa posição. Não só por a nossa posição como líderes da nossa casa. De sacerdotes. De maridos. De esposas. De intercessores do nosso lar. Entendeu? Nós somos os primeiros que vêm para a igreja mostrar o caminho para os nossos filhos, meus irmãos. É eu que tenho que orar para minha esposa aprender a orar comigo. Eu não posso admitir que a minha esposa, porque Deus coloca como sacerdote da casa, como cabeça, e esse cabeça ser um cara em que a esposa está fazendo campanha de oração por causa de mim. Isso é inadmissível para o marido. O marido tem por obrigação ser um homem de oração. E não tem como você pôr a sua casa em ordem, se você não for um homem que anda na oração e na palavra. Você que é o cara. É você que tem que tomar posição. E nós precisamos ordenar. Eli era sacerdote. Desculpa, irmãos. Estava cuidando das coisas do Senhor. No entanto, seus filhos, Ofni e Finés, foram um fracasso. Tanto que Deus manda Samuel, que era um menino na época, falar para Eli: visto que você não repreendeu os seus filhos, eu vou matar os seus filhos. Seus filhos vão morrer na guerra. Porque o pai, que cuidava das coisas do Senhor no templo, não cuidava dos filhos. Não tinha moral com os filhos. Não, só falava: olha, o que vocês estão fazendo não é bom. Tem que ter autoridade. Tem que enfrentar a coisa. Então você vê que é muito comum no contexto, várias pessoas que foram bem-sucedidas em muitas outras áreas, fracassarem ou tropeçarem na área quando se trata da família. Irmãos, depois de Deus, sua família é a coisa mais importante que tem. Amém, irmãos? No encontro que eu faço antes do casamento, por exemplo, eu vou fazer o casamento dos meninos dia 24, eu faço alguns encontros com eles aqui na igreja. Trago eles para cá, leio a palavra e vou falando algumas coisas sobre a família, sobre casamento. Falo sobre princípios. E uma das coisas que eu falei para eles, ontem inclusive, eu falei assim: em primeiro lugar vem Deus na vida de vocês. E em segundo lugar, vem a família de vocês.
Aí eu falei para eles assim, e a família de vocês agora, Luizinho, a partir de sábado é Jéssica. Sua família, Jéssica, a partir do dia 24, agora que surgiu, a sua prioridade é Luiz. Cuide desse cara. Está precisando engordar. Disseram que não, eu acho. Você tem que cuidar dele, é a sua prioridade. Falei para eles, surgiu uma oportunidade aí para você ganhar dinheiro de madrugada. Você vai trabalhar de meia-noite a 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai ganhar um dinheirão. Mas você percebe que isso vai prejudicar o seu relacionamento com Jéssica? Ganhe menos. Mas sua esposa é sua prioridade. Está entendendo? É nossa prioridade. Depois de Deus, vem a esposa. Vem a família. E a gente tem que entender isso e priorizar isso. Pôr em ordem isso. Nada, que é uma frase muito comum, que já vi vários pastores falarem, pessoas que falam sobre família, eles citarem. Nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento. Repete comigo. Nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento. Nenhum. Repete. Nenhum. De novo, só vocês. Nenhum sucesso na sua vida compensa o esfacelamento da sua família. Nenhum. Então, quando você percebe aqui tanto sucesso na vida de Ezequias, tanto sucesso, no entanto, a família esfacelada. Adiantou? Tem muita gente que adianta. Mas no princípio bíblico, nada é mais importante do que a sua família. Está entendendo? E marido é o cara que morre pela sua esposa, morre pela família. Quando o profeta Isaías fala assim, olha, você foi corrigi-lo, porque ele tinha sido orgulhoso depois, Deus dá uma repreensão a Ezequias, e falou assim, tudo que você mostrou para os babilônios, eles vão levar aqui, eles vão roubar todos os tesouros desse lugar, e vão levar para uma terra distante. Mas não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo do seu filho. Aí ele falou assim, boa essa palavra. O texto fala assim, porque ele entendeu que no seu tempo haveria paz e segurança. Ou seja, a bomba ia explodir para os filhos. Irmão, que um maluco que pensa desse jeito? Muitos de nós pensam desse jeito. Sabe por quê? Porque a gente não tem deixado uma boa herança para os nossos filhos. As pessoas pensam em deixar dinheiro para os filhos. Irmãos, você que é crente, a maior de todas as heranças é você ter ensinado ele nos caminhos do Senhor. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E para você ensinar, você tem que parar com o seu filho. Você tem que sentar com o seu filho. Você tem que discipular seu filho. O primeiro discipulado é dentro de casa. Você precisa pôr em ordem a sua casa. Então, irmãos, tem muita gente tendo sucesso em várias áreas, se formando em várias áreas, fazendo tantas coisas em várias áreas. No entanto, quando se trata da família, do casamento, estão fracassando. E aí você precisa pôr em ordem essas coisas na sua vida. Então, nos próximos 15 anos da sua vida, você precisa pôr a sua casa em ordem e manter a sua casa em ordem. Tá certo? Amém? Se você percebe que precisam coisas a serem acertadas, põe em ordem. Se você percebe que as coisas estão caminhando, mantenha em ordem a sua família. Tá certo? Muito bem. Segunda coisa, irmãos, nesses próximos 15 anos, não deixe a sua vida azedar. Tá bom? Repete comigo. Não deixe. Isso, a vida de Ezequias azedou. Por que azedou? Porque o texto fala, irmãos, que depois que ele ficou curado, aí o texto de Crônicas, ele complementa, ele fala que ele ficou orgulhoso. Sabe o que é orgulho, né, irmãos? Orgulho é um sentimento próprio, de amor próprio, que acha assim, eu sou tal. Isso é orgulho. Sabe qual é a diferença de orgulho para soberba?
O soberbo, ele acha que é melhor que os outros. O orgulhoso, ele acha que ele é o cara. O soberbo acha, tanto que lá em Teresópolis tinha um lugar, o bairro mais alto de Teresópolis era um lugar chamado Soberbo. Eu nunca tinha me atinado para isso. É porque ele estava sobre os outros. Então tem muita gente que é orgulhoso, que acha que eu sou tal. Ezequias ficou assim. Ezequias ficou orgulhoso. Irmãos, orgulho, irmãos. Deus resiste ao soberbo, esse tipo de gente. Mas dá graça aos humildes. Então cuidado para você, mesmo passando por uma experiência tão profunda que foi Deus ter curado ele. Deus moveu o universo para ele. Ele viu essa manifestar do poder de Deus. Apesar de tanto poder de Deus manifestando na vida dele, o cara fica vaidoso, o cara... É aquela experiência assim, Deus move a gente no Espírito, né? Deus está usando a gente na palavra, no Espírito, e ao invés da gente continuar firme no caminho, da humildade, da dependência, a gente já olha os outros assim. Não me toca. Irmão, falta pouco espaço para você cair. Faltam poucos. Então, a caminhada de Ezequias foi assim. O cara começou a ficar orgulhoso. Já lidou com uma pessoa orgulhosa? Mas, irmão, já. Gente metida besta é difícil. Que o cara... Gente orgulhosa não é ensinável. Porque ele acha que ele sabe tudo. Está entendendo? Gente orgulhosa não te ouve. E quem não ouve, se arrebenta. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios que a sabedoria está nos muitos conselhos. Está entendendo? Nos muitos conselhos vem a sabedoria. Então, quem é orgulhoso não ouve ninguém. Ele acha que é melhor. Ele acha que é o tal. Quem é orgulhoso não aprende mais dos outros. Provérbios diz assim: aquele que é sábio aprende com quem é menos sábio que ele. O orgulhoso, ele gosta de se mostrar, ser o tal. Irmãos, é um perigo o orgulhoso. E quando a gente... o orgulhoso, ele começa a ver os seus próprios interesses. É um caminho totalmente contrário da humildade e do amor. Ele só pensa nele. E esse é um caminho que azeda a gente. Está entendendo? Teve uma moça, a serva, que trabalhou na casa de Naamã, que foi levada como escrava. Apesar de ter sido levada como escrava, foi levada para uma terra distante. Apesar de tantas dificuldades, ela não deixou que a vida dela azedasse. Pelo contrário, quando Naamã ficou doente, estava leproso, ela chegou assim e falou assim: esse meu senhor poderia ir em Israel, e lá tem profeta que vai curar ele. Vai curá-lo. Ela não deixou ficar ressentida por causa das coisas. E a gente vai ficando orgulhoso. Irmãos, é porta aberta para um sem número de outros sentimentos. Quando a gente permite que esses sentimentos se abram na nossa vida, virão muitos outros a rebote. Muitos outros virão juntos. A gente começa a ficar cheio de prepotência, a gente já não ouve conselho, a gente já não ouve pastor, a gente já não ouve a palavra, a gente já não ouve a mulher, a gente já não ouve, a esposa, a gente já não ouve os pais, a gente já não ouve ninguém. Porque a gente acha que a gente... Então, a vida desse Ezequias começou a azedar, meus irmãos. Então, nos próximos 15 anos da sua vida, não deixe a sua vida azedar. Tá certo, irmãos? Quarta coisa, eu acho. Complete seu ministério. Terceiro, né? Desculpa, irmãos. Atos 20, 24. Qual o desejo do nosso coração? Atos 20, 24, eu quero ler o texto para você. Você precisa completar seu ministério.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos próximos 15 anos da sua vida, complete o seu ministério. Olha o texto. Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, qual é a orientação para você? Irmãos, você precisa retomar seu ministério. Deus te deu um chamado. Quando Deus fala para Timóteo, Deus fala assim: seja diligente, Timóteo. Vou citar o texto para vocês. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Vou ler para os irmãos. 4, 14 e 15. Preste atenção. Olha só, uma palavra para os próximos 15 anos da sua vida. Dê uma olhada, toca no seu irmão que está do seu lado e fala assim: acorda, meu filho, que o pastor está falando. Fala aí, está acordado? Amém, irmão? Está aqui na igreja? Amém, irmão? Glória a Jesus. Cochila não. Amém. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi lhe dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Então, nós precisamos ser diligentes. Nós não podemos negligenciar o ministério que Deus deu para a gente. Nós precisamos completar o ministério. Irmãos, quanta gente que eu encontro todo momento por aí afora, todo momento, que sempre fala: eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, não sei o quê, mas e o ministério? Está parado, está estacionado. Irmãos, nos próximos 15 anos você precisa completar seu ministério. Mas eu estou muito ocupado. Paulo fala assim: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Então somente que eu complete o ministério e a carreira que o Senhor Jesus me deu, separou para mim, de anunciar o Evangelho. Irmão, tem muita gente amando a vida, se infiltrando na vida, querendo a vida e mais da vida, e negligenciando o seu ministério. Não negligencie seu ministério. Complete a sua carreira, meu irmão. Você precisa retomar a sua carreira, sua caminhada com Deus, sua vida ministerial com a igreja. Precisamos de você. Tá certo, meu irmão? Então, nos próximos 15 anos, nós precisamos retomar nosso ministério. Não negligencie seu ministério. Sabe qual eu estava pensando sobre isso hoje? Aquela sensação de que as pessoas falam assim: nos próximos 15 anos, não pode ser do tipo assim, melhor não ter vivido. Sabe a conclusão que a gente tem de Ezequias? Que nesses 15 anos, era melhor não ter vivido. Será que a gente vai deixar passar 15 anos e vai chegar daqui a 15 anos? E você vai ter aquela conclusão assim: rapaz, esses 15 anos teria sido melhor que eu não tivesse vivido. Essa para mim foi a pior tragédia de Ezequias. É você chegar daqui a 15, daqui a 10 anos e você olha para trás e percebe que esses 10, 15 anos da sua vida foram um fracasso. Era melhor ter morrido. Para muita gente, as pessoas falam assim: olha, tem muita gente que fala assim, para Ezequias, o melhor teria sido ter morrido. Irmãos, a gente não pode chegar a viver de um tipo, de uma forma, do tipo que a gente chega e fala assim: é melhor não ter vivido. Pelo contrário, esses próximos 15 anos que Deus te dará, que sejam os melhores da sua vida. O vinho melhor vem depois. Está entendendo? Quando Jesus vai na festa de casamento, e que Jesus faz aquele milagre, o cara fala assim: normalmente as pessoas dão o vinho
dão um vinho melhor antes. Depois dão o pior. Aqui não. O que Jesus fez, o melhor vem depois. Deixa eu colocar uma coisa para a sua vida. Preste bem atenção. O melhor que Deus ainda tem, ainda está por vir na sua vida. Amém, irmão? O melhor que Deus tem, o melhor vinho, o melhor de Deus, ainda está por vir na sua vida. Você crê nisso? Ande por isso. E serão seus próximos 15 anos. Seus próximos 15 anos serão os melhores da sua vida. Amém, irmão? Irmão, quando a gente fala assim, amém, pastor, os seus 15 anos serão os melhores da sua vida. É isso, meu irmão. É assim. Em nome de Jesus. Vou retomar meu ministério. Vou pôr minha vida em ordem. Vou mudar. Vou mudar a minha linguagem. Tem a quarta coisa, né? Quarta coisa. Desenvolva uma linguagem de adorador. Você precisa desenvolver uma linguagem de adorador. Irmão, o povo brasileiro, principalmente os crentes, precisam, nesse tempo, aprender e a desenvolver uma linguagem de adoração. Às vezes a gente reclama demais. A gente reclama de tudo. Reclamação, irmãos, capítulo 10, anote aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, fala que por causa da murmuração, o povo de Israel foi destruído no deserto pelo anjo da morte. Irmãos, murmuração fecha as portas para a gente. Murmuração traz morte para a gente. Tá entendendo? Murmuração, irmão, não presta. É porta aberta para Satanás. Traz morte. Murmuração é arma de Satanás. E aí, tem um texto muito jóia de Romanos capítulo 4, versículo 20, que eu vou ler para os irmãos, porque é a palavra de Deus. Diz assim, mesmo assim, falando sobre Sara, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus. Irmão, nós precisamos mudar a nossa palavra. Nós precisamos mudar, desenvolver uma linguagem de adorador. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Se fortaleça na fé, rapaz. Quando tiver, cante da vitória. Irmãos, eu vejo gente postando coisas, eu vejo gente falando, irmão, pelo amor de Deus. Não deixe as últimas notícias contaminar o seu coração e lhe roubar a fé. Irmão, quem te sustenta não é governo, quem te sustenta é o Senhor. Amém, irmão? É Deus que sustenta a gente. E se Deus disser que virá chuva, virá chuva. Se Deus disser, como falou para Elias, cerra o céu não deu água durante 3 anos. Mas quando Deus falou assim, vai cair chuva, caiu chuva. Começa a ser generoso, rapaz. A gente ouve uns murmúrios por aí e a gente é contaminado por essas coisas. A televisão, e aí uma disputa política, que eu não quero também me meter nisso. Há uma disputa política no ar, que cada um detonando o outro. Eu não estou criticando ninguém, nem estou apoiando ninguém. Eu não entro, na igreja, você sabe que eu não entro nesses méritos. Mas aí, por conta dessas coisas todas, a gente é contaminado pelas notícias. E aí a gente põe confiança em governo, em função de coisa. Irmão, põe a sua confiança no Senhor, porque se Deus falar uma palavra, disser uma palavra, a porta é aberta, acabou a história. Se Deus disser, vai chover, vai chover. Maior é o que está com você, rapaz. Se fechar uma porta, Deus abre outra. Pode ter 200 negócios iguais aos seus em Palmas. 200. Se Deus pôr a mão sobre o seu negócio e abençoar, vai ser abençoado. Aí a gente já não quer mais fazer as coisas
surgem as coisas, surge alguém com dificuldade, a gente fala, não, eu não vou ajudar não, porque está uma crise, eu não posso ajudar. Na hora de ofertar, a crise. Na hora de ir para Miracema, a crise. Na hora de ir para o retiro, a crise. Na hora de comprar um presente para Luiz e Jéssica, a crise. Na hora de me convidar para almoçar na sua casa, para preparar uma comida boa, a crise, pastor. Pelo amor de Deus, pá. Em momentos de crise, a viúva de Sarepta fez um bolo para Deus. Está entendendo? Você precisa fazer bolo para o seu profeta. Amém, irmão? Eu tenho que aproveitar as palavras, né, irmão? Irmão, momento de crise, a mulher só tinha uma refeição, farinha e azeite, e arrumando uma lenha para fazer a última refeição. O profeta falou assim, vai lá, faz o bolo e traz para eu comer primeiro. A mulher olhou para ele, creu, trouxe, fez um bolo para o profeta. Irmãos, fez para o profeta, quando você faz para o profeta, você está fazendo para Deus. Naquele ali, a mulher deu uma oferta para Deus, fez um bolo para Deus. Em momentos de crise, nós precisamos ousar e fazer bolo para Deus. Está entendendo? Sabe por quê? Quando a gente faz bolo para Deus, a farinha não acaba, o azeite não acaba, meu irmão. E Deus falou assim, enquanto tiver com seca nesse lugar, não faltará azeite e nem farinha na tua panela. Você crê nisso? Amém! Aplauda Jesus! Não vai faltar para você. Aleluia! Tem que aprender a fazer bolo para Deus. De verdade, hoje eu estava pensando em fazendo bolo para Deus, de verdade. Deixa a crise te contaminar, não, rapaz. É Deus que abençoa a coisa. Olha o Senhor, seja fiel com o Senhor. Olha o Senhor e fala assim, Senhor. Às vezes as últimas notícias são terríveis. Parece os discípulos quando ouviram falar que Jesus tinha morrido. No caminho de Emaús, vocês conhecem a história? Os discípulos indo para lá. Triste. Aí Jesus se aproxima, eles nem conhecem Jesus. Como é que não conhece Jesus, né, meu irmão? Os olhos fechados. Jesus entra no meio deles. O que foi que vocês estão aí? Ué, pai, tá sabendo de nada não? Não. Aí Jesus fala assim, o que foi, pai? Aí os discípulos olham para Jesus e não conhecem Jesus. Tu não está sabendo das últimas notícias, não? Jesus de Nazaré, o profeta. Achamos que ele ia ser o rei de Israel, morreu, rapaz. Acabou nossa esperança. E Jesus conversando com eles. Irmãos, quantas vezes Jesus está falando com a gente e a gente não está percebendo Jesus, meus irmãos? Quantas vezes Jesus traz uma palavra para você? Jesus está falando contigo e você não consegue ver Jesus. Quantas vezes Deus te fala através de uma pessoa? E os nossos olhos estão fechados, a gente não consegue. A nossa preocupação está... Sabe por que a gente não consegue ver Jesus? Porque eles estavam tão entristecidos com as últimas notícias. Meu irmão, minha palavra para você é você que tem ouvido as últimas notícias. Não se entristeça. Jesus está contigo, você não está vendo. Está entendendo? Ele é o teu provedor. Ele que abre as portas para você. Desenvolva essa mentalidade, essa linguagem de adoração. O meu Senhor pode. Vem gente trazendo notícia, não importa, deixa eu trazer. Mas eu continuarei fazendo bolo para Deus. Eu continuarei quando vier alguém bater na minha porta. Quando tiver alguém necessitado na cela, eu vou, porque é um prazer, é uma bênção, irmão, ajudar. É uma bênção poder. E todos nós podemos. Porque a palavra do Senhor fala que quanto mais bem-aventurado é dado que receber. E quanto a gente, irmãos, aí a outra viúva, que Deus pega e põe o azeite, e quanto mais entornava, mais transbordava. Irmãos, com o Senhor, quanto mais a gente entorna, mais transborda. Quanto mais você transbordar, mais vai gerar na sua vida. Mude sua linguagem. Pare de falar, não, Cristo, quer saber que está, né? Pastor, o senhor sabe. Ninguém tem dinheiro. Irmão, fale por você. E eu não estou me gabando, não. Mas o meu pai tem. E ele me disse que se eu pedir a ele pão,
Ele não vai me dar escorpião. Se eu pedir ele um ovo, ele não vai me dar cobra. Se vocês se consideram pais, dão boas coisas ao seu filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Irmão, não deixe de ser contaminado pelas últimas notícias. Põe sua confiança no Senhor. Irmão, nós somos crentes. Somos povo de Deus. Veja Jesus falando com você, rapaz. Talvez os teus olhos estejam fechados, os teus ouvidos fechados, pensando nas últimas notícias. Eu vou te uma notícia. Última notícia. Tá feio, pastor? Tá feio, né? Crise, né, pastor? Tá feio. Irmão, Deus é o meu Senhor. Deixa eu continuar para a gente terminar. Terceira coisa, nos próximos... Terceira não, quarta. Quinta. Porque eu não enumerei. Eu pontuei, mas não enumerei. Decida viver para o Senhor. O que você vai fazer nos seus próximos 15 anos? Eu decidi viver para o Senhor. Dedicar minha vida para o Senhor. Minha vida do meu Senhor. Existe um texto extraordinário, que é o texto de Romanos capítulo 14, versículo 8. Diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos. Aleluia! A gente vive para o Senhor. E a gente morre para o Senhor também, não tem essa não. Quer morramos, quer vivamos, nós somos o Senhor. Vamos lá. E aí, irmãos, para terminar, faltam duas coisas. Terceira, qual a coisa lá? Sexta coisa. Desenvolva a koinonia. Amém, irmão? Depois nós vamos pregar sobre koinonia. Koinonia é uma capacitação do Espírito Santo de vivermos em comunidade uns aos outros. Uns com os outros. E isso nós aprendemos na igreja e na célula, meus irmãos. Nós aprendemos, nós precisamos viver. E a koinonia, ela está totalmente ligada com o amor. Decida viver diferente nos próximos 15 anos. O amor de Jesus está em você, rapaz. Irmãos, por vezes nós pedimos ao Senhor, me dá amor. Irmãos, o amor já está em você. Romanos 5:8 fala que, em Romanos 5, fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Já foi derramado, já está aí. Você precisa se posicionar. Viva a koinonia. Viva uns aos outros. Ajude seu irmão. Ore por seu irmão. Abençoe seu irmão. Tenha prazer, desenvolva a koinonia de estar com ele, de visitá-lo, de fazer um bolo para ele. Amém, irmão? Eu pensei que essa ia ter um amém. Eu pensei que ia ter um amém agora. Entendeu? Ter prazer de fazer pelo seu irmão. Muitas vezes a gente olha assim, meus irmãos. A gente precisa observar nossos irmãos. Às vezes ele vem lá um domingo, 2 domingos, 3 domingos, ou na cela, o irmão está com a mesma camisa. O irmão vai lá e compra uma camisa nova para ele. Não precisa mostrar para ninguém. Ele fala assim, irmão, senti no coração. Deus me falou para comprar uma camisa para você. Abençoa seu irmão. Amém, irmão? Mesma coisa, mesma calça, irmã. Está com os mesmos vestidos sempre. Irmã, está na hora da gente cuidar dos nossos irmãos. Compra uma roupa para ela. Compra uma camisa bonita do Flamengo para ela. Beleza, Robson? Beleza. Deu? O seu irmão, compra um tênis para ele. Entendeu? Compra uma coisa bacana para ele. Vê um brinquinho, você vai comprar um brinquinho para você? Tem uma irmã que está lá, mesmo brinco sempre. Irmã, comprei um brinquinho para você. Abençoa ela. Às vezes você vê lá assim, a irmã, o irmão abaixa assim, aparece aquele rasgo aqui assim, ó. Uma cena horrorosa de se ver. Lá na Riachuelo, irmão. Compra lá um jogo de cueca para esse cara.
R$16 você compra 4 cuecas. Sentir de Deus, meu irmão. A mulher não vai fazer isso, né, meus irmãos? Entendeu? Mas compra uma camisa para ele, cuida dele. Você percebeu, você foi na casa dele, você visita a casa dele, você percebeu que as coisas não andam bem, irmão, faz uma compra. Outra coisa, não precisa nem ver. Se Deus falou no seu coração que esse irmão está precisando de algo, faz uma compra, manda lá, dá dinheiro. Entendeu? Dá dinheiro para o cara, meus irmãos. Estão aqui. Gaste o que você quiser. Faz uma cesta boa. Não é cesta ruim, não, irmão. Uma coisa boa, manda entregar lá. Vai lá, irmão, aqui. Passei ali e comprei 1 quilo de filé. Você. Amém, irmão? Filé. Você compra para você, você compra para ele. Cononia, você se preocupa. Tem um irmão que quase toda sexta-feira, ele passa na feira e compra um doce de buriti para mim. E eu falo assim para ele, amém, irmão, Deus te abençoe. Está na metade, hein? Já está na metade, só queria avisar o amado. Irmão, ajudar. O rapaz vem da fazenda e compra, traz ovo para a gente de galinha caipira. Traz para nós, pastor, em vez de senhor, está aqui um carregamento, senhor. Domingo, os irmãos convidaram e falaram assim, isso aqui é o suprimento da semana, pastor. Ovo de galinha e ovo de codorna. Está entendendo, irmão? Os irmãos cuidam de mim. E a gente precisa cuidar dos outros. Sentir desejo no coração, faça. Sentir desejo no coração de comprar, compra. Sentir desejo de fazer um bolo para o seu irmão, faça um bolo. Sentir o desejo de convidar seu irmão para almoçar, convide. Está entendendo? Mas não deixe isso passar na sua vida. Não deixe essas coisas importantes passarem. Seja generoso. Seja, irmão, em nome de Jesus. Amém, irmão? Olha para mim, a última coisa, meus irmãos. Sabe o que você vai fazer nos 15 anos da sua vida? A decisão que você vai fazer? Eu não posso desperdiçar esses 15 anos. Amém? Coloca aí. Eu não vou desperdiçar os próximos 15 anos da minha vida. Não pode passar em branco. Eu termino citando um último texto, Mateus capítulo 25, parábola dos talentos, versículo 14, irmãos. A gente acha que aquele talento é talento para tocar, não é talento para tocar. Aquele talento ali não tem nada a ver com tocar. Tem gente que faz aplicação, cabe, mas não é. Olha bem para mim, para a gente terminar. Talento, irmãos, ali, representava, era 35 quilos, às vezes de ouro e às vezes de prata. Era algo valiosíssimo para eles, valiosíssimo. Quando eu estava lendo sobre essa interpretação, o que seria o talento, o cara colocou uma expectativa que representaria quase 20 anos de trabalho, um talento. Um talento representa quase 20 anos de trabalho. O outro recebeu 2 talentos, representa quanto tempo? Quase 40 anos. O outro recebeu 5 talentos, representa quanto tempo? Quase 100 anos de trabalho. Aí tem gente que é assim, eu recebi um talento só. Irmãos, 20 anos da vida. E esse cara que recebeu um talento, você sabe o que aconteceu, né? Ele enterrou. Quanta gente que tem enterrado 20 anos da sua vida? Você vai enterrar os seus 20 anos? E aí eu vou fazer uma analogia com a nossa mensagem. Você vai enterrar os seus próximos 15 anos? Quantas pessoas estão enterrando suas vidas? Não estão fazendo nada com ela. Nada. Tá bom? Nada proveitoso para o Senhor. Nada. Muda isso, rapaz. Você falou que vai se dedicar ao Senhor. Faz diferente agora daqui para frente. Desenterra seu talento. Ou seja, não deixe que os seus próximos 15 anos sejam enterrados. Sabe quem que enterrou? Ele mesmo. Sabe quem enterra a própria vida? A gente enterra.
É a gente que enterra a nossa própria vida. Não deixa a sua vida ficar enterrada. Decida que você vai fazer multiplicar a sua vida. Deus te deu o que representa 20, 40, 100 anos de vida. Faça toda a diferença, em nome de Jesus. Amém? Ficar de pé. O que você vai fazer com os seus próximos 15 anos que você decidiu, Deus falou no seu coração? Eu quero convidar você para que venha aqui na frente, você que precisa fazer uma consagração de uma forma específica com o Senhor em alguma área da sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente. Você, pastor, eu não vou enterrar minha vida. Eu não vou desperdiçar minha vida. Você é crente. Aqui é um tempo de oração. Aqui não, quem vem na frente, irmãos, não é crente inferior, não. É crente que entendeu que quer fazer toda a diferença com os próximos 15 anos da sua vida. E que quer dar uma direção, quer ter certezas, quer fazer uma dedicação do Senhor, ao Senhor. Quer que você venha. Você está vindo aqui na frente, você está dizendo, eu não vou permitir que eu enterre minha vida. Não deixa a tua vida enterrar não, cara. Desenterra a tua vida. Está enterrando a tua vida. Quanta gente enterrando a vida em besteira e bobagem. Desenterra a tua vida, você é precioso. Deus quer usar a sua vida no reino. Complete seu ministério. Deus quer que você complete seu ministério, a sua carreira. Você precisa completar, você tem um ministério, rapaz. Você parou por algum motivo no meio da caminhada. Algo aconteceu, e eu não estou julgando você não. Algo aconteceu no meio da caminhada que fez com que você parasse. Você não consegue mais, você não está exercendo mais seu ministério, a sua vida. E aí quando a gente se percebe, passou 15 anos, se passaram 15 anos, e a gente, nada que o Senhor pudesse dizer, servo bom e fiel. Não deixa a tua vida enterrar não, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos certos, ó Pai, que nós não queremos enterrar nossa vida. Senhor, nós não podemos admitir que os nossos próximos 15 anos seja um tempo, como alguns acham, que era melhor não ter vivido. Não, Senhor. Nós não podemos, daqui a 15 anos, 20 anos, olhar para trás e concluir que era melhor não ter vivido esse tempo. Nós queremos pôr em ordem a nossa vida. Nós precisamos pôr em ordem as nossas coisas, nossa casa. Nós precisamos, ó Pai, discipular a família. Nós precisamos pôr em ordem a nossa vida com o Senhor. Nós precisamos completar o nosso ministério. Nós precisamos completar a carreira que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos desenvolver uma mentalidade, uma linguagem de adorador. Muitas pessoas têm sido contagiadas ou contaminadas pelas últimas notícias que permeiam por aí. Senhor, quem sustenta, quem me guarda é o Senhor. Eu vivo e vivo para o Senhor. Se morrer, eu morro para o Senhor. Quer na vida, quer na morte, eu sou do Senhor. Então, Senhor, guarde o coração dos teus filhos. Que a gente possa desenvolver uma linguagem diferente. Que a gente possa dar glória a Deus. Que a gente, ó Pai, repreenda a murmuração, a reclamação. Tanta gente que só murmura, que só reclama, Senhor. E a gente sabe que isso é legalidade para o diabo. A gente sabe que isso é porta aberta para o diabo. A gente sabe que isso é questão de vida espiritual para a morte. É questão espiritual que vai trazer morte. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que as decisões que estamos fazendo aqui nessa noite
não seja por conta de uma emoção, mas sejam decisões profundas na nossa vida. Senhor, que a gente decida completar, que a gente decida se dedicar ao Senhor, que a gente decida nessa noite desenterrar a vida, desenterrar o ministério, desenterrar o chamado. Quantas pessoas que já estão há 5, 10, 15 sem exercer, sem servir ao Senhor, sem servir à igreja. Senhor, tem misericórdia, mas nessa noite, aqueles que nos ouvem, tanto esses irmãos aqui, mas aqueles também, Senhor, que nos ouvirão através da gravação, Senhor, pela internet, que essas pessoas também, Senhor, que estão com suas vidas enterradas, 15 anos enterrados, que elas decidam nessa noite desenterrar a vida e desenvolver a vida, mudar as coisas. Que os próximos 15 anos da sua vida sejam os melhores anos da sua vida, em nome de Cristo. Sejam os melhores em nome de Jesus. E Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre cada um dos irmãos que os próximos 15 anos sejam os melhores, para a glória do Senhor. E o que Deus tem de melhor ainda está por vir na tua vida. E eu te abençoo e profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma palavra para o seu irmão. Diga assim: meu irmão, os próximos 15 anos serão os melhores da sua vida, em nome de Jesus. Dê uma olhada para o lado, ó. Olha para aquele irmão que vai convidar você para almoçar na casa dele e diz para ele: os próximos 15 anos serão os melhores da sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Isso. Tem um irmão atrás de você aí que está doido para te convidar também. Fala para ele também: meu irmão, em nome de Jesus, os próximos 15 anos serão os melhores da sua vida, em nome de Jesus.